Vamos bater um papo aqui importantíssimo hoje, hein? Marketing não é grito. A autoridade não precisa de volume alto. A autoridade não precisa de ostentar nada. A autoridade, ela se conquista. E aí eu quero conversar sobre esse tema com você, que é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia o conceito de marketing vem passando por uma desconstrução negativa. Começaram a pegar o marketing jurídico, que é o que nós estamos falando aqui, e começaram a interpretar marketing como se fosse mera propaganda. E ninguém gosta de propaganda, né? Ninguém gosta do vendedor, ninguém gosta do panfleteiro, ninguém gosta de ser bombardeado por ofertas, às vezes agressivas, com promessas milagrosas, com consulta grátis, enfim, me chame que eu vou salvar sua vida. Marketing não é isso. Isso é propaganda barata. E às vezes você vai na internet aí para tentar buscar aprender sobre marketing jurídico e de uma maneira transvestida de mentoria, acabam te ensinando a propaganda, que é algo odioso nos dias atuais. O que nós precisamos entender, e inclusive para respeitar os estatutos de ética da OAB, é como se faz para construir a sua autoridade. E vamos falar a verdade, né? A autoridade, ela não se constrói por bravatas e ela não se constrói com gritos. A autoridade, ela se constrói geralmente no silêncio. E quando eu falo silêncio, eu não estou dizendo para você sumir, não. Você tem que aparecer, é óbvio que você tem que aparecer. Quando eu falo de silêncio, eu digo na capacidade de criar um canal de comunicação estratégico sem alarde. Sem parecer alguém que quer atenção, mas sim alguém que quer gerar transformação. Então, às vezes, o marketing que eu vou ensinar para vocês aqui pode parecer que é muito difícil. Eu não estou te entregando um calendário pronto, eu não estou te entregando uma receitinha de bolo que você vai fazer e vai ganhar X mil seguidores. Eu estou te entregando uma maneira de você entender, de você compreender o cenário que você está entrando agora ao se falar na produção de conteúdo. Então vamos começar essa conversa da seguinte forma. Você olha para o marketing e acaba pensando em três coisas. A primeira coisa que você pensa é a seguinte: preciso ter resultados muito expressivos para eu mostrar e postar. Ou seja, basicamente que você precisa ter resultados antes, né, da sua publicação e mostrar esse resultado para os outros. E quando eu falo resultados, gente, podem ser das mais variadas formas. Podem ser resultados financeiros, podem ser resultados acadêmicos. Por exemplo, vou postar aqui que eu defendi o meu mestrado. Vou postar aqui que eu estou completando 20 anos de advocacia. Vou postar aqui que eu fui capa da revista X. Vou mostrar aqui que eu estou na coluna social do jornalzinho da minha cidade. Não, você não precisa disso, mas basicamente, esse é o primeiro fundamento que as pessoas pensam. Segunda coisa que as pessoas pensam ao fazer marketing, elas pensam que precisam ser bem-sucedidas para aí sim começar a ter a possibilidade de mostrar algo e vender mais. É como se fosse aquela lógica, né? O que é verdade? As rosquinhas Tostines vendem mais porque são mais frescas ou são mais frescas porque vendem mais? Fui lá na minha idade nessa. Fui lá na década de 80, 90. Mas enfim, se você ficar esperando ter resultado para divulgar o seu trabalho, você não vai ter resultado para divulgar o seu trabalho. Então você precisa divulgar conteúdo. A terceira coisa que muitas pessoas acreditam também que marketing, né, que o marketing se tornou, é de que ela tem que ser agressiva, tem que gritar, tem que se impor a qualquer custo para poder publicar vídeos, e a pessoa às vezes não se sente à vontade com isso. Esse ponto é importante, né? Às vezes você vê uma pessoa fazendo, as pessoas que mais se destacam, que mais aparecem, né, sendo agressivas, irônicas, fazendo dancinha, enfim, se expondo de uma maneira que você não gosta. Aí você pensa, não é para mim. Recentemente eu estava mentorando uma advogada de uma área que é bem complicada de trabalhar, que é a área de licitações. E ela falou assim: Lana, eu não consigo
ser agressiva nos meus vídeos. Eu falei, mas quem diz que você precisa ser agressivo? Você precisa ser o que você é. Você precisa transmitir exatamente, a gente precisa explorar exatamente aquilo que você tem de mais importante no contexto da autoridade. E às vezes, por exemplo, é a técnica. Vocês já perceberam que às vezes quem grita muito pouco conhece da técnica? É aquele negócio meio que bumba meu boi, vai de qualquer jeito, porque acaba que ela esconde a técnica e a fragilidade que ela tem profissional. Então eu falei com ela, falei assim, não, você não precisa ser agressivo. Vamos encontrar um tom de voz que seja legal para você. E quando eu falo tom de voz, gente, não é volume da fala, não. É maneira de se expressar. Como você vai se expressar. E esse vídeo tem essa intenção. Esse vídeo tem uma intenção de desconstruir alguns conceitos que você acha que precisam ser observados e que, na verdade, não são verdadeiros. Então fica até o final desse vídeo, porque à medida que eu for avançando, você vai começando a colocar tudo em ordem. E você vai falar assim ao final. Vamos combinar? No final você vai virar e falar assim, marketing digital é para mim, sim. Agora eu entendi que eu posso fazer marketing digital e tem como ser feito. Para isso, eu já vou te pedir para se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Não adianta você ver esse vídeo, assistir esse vídeo e não assistir os outros vídeos. É uma sequência, esse canal vai te entregar conteúdo toda semana. Você não vai ficar uma semana sem conteúdo de valor para você. Então eu não quero que você me veja só hoje, eu não quero que você receba essa mensagem só hoje. Eu quero que você receba essa mensagem todas as semanas aqui no YouTube. Então, faz por você isso, não é por mim. Se inscreve e ativa as notificações. O que vai fazer você produzir o conteúdo de uma maneira correta, de uma maneira técnica, é o seguinte: estratégia. Estratégia. Muitas pessoas acreditam no marketing do grito, por quê? O marketing do grito, que é o marketing propaganda, tá? Ele gera um impacto, mas ele não traz fidelidade. A pessoa até cansa de ouvir aquela voz, né? De ouvir aquela oferta constante. Então, o grito cansa. O marketing gritado afasta. Ele chama a atenção, mas ele gera cansaço e desconfiança. Ele pode até vender naquela determinada hora, naquele determinado momento, na primeira vez que você tem contato, na primeira oportunidade que a oferta aparece para você, mas você não tem um negócio para vender hoje. Você tem um negócio para vender sempre. Chega uma hora que aquilo que é fundamentado apenas numa propaganda e oferta constante vai cair. Você pode estar até olhando às vezes pela internet, algum colega advogado, enfim, tendo ali um sucesso. Pô, cara, tem tantos mil seguidores, tem vários clientes, tô vendo aqui os depoimentos e tudo. Mas, pô, ele só faz oferta, ele só faz propaganda, só joga tráfego, só faz anúncio. Uma hora isso vai parar, sabe por quê? Nós já estamos vivendo um momento hoje, esse vídeo está sendo gravado em 2025, em agosto de 2025. Nós já estamos vivendo um momento de alta maturidade da audiência. A audiência hoje, quando vê que um post patrocinado está passando diante dela, ela pensa inúmeras vezes antes de clicar, porque ela já sabe que tem alguém ali querendo vender para ela. E isso cansa, é insuportável o tempo todo você ser submetido a anúncios constantes. E o que eu quero construir com vocês aqui, nessa sequência de vídeo, é justamente uma forma de você criar a comunicação, criar a sua estratégia de branding e marketing, sem precisar ficar fazendo anúncio e oferta. Esse é o segredo, essa é a oportunidade. E como que você vai fazer isso? Entende aqui comigo. Você vai fazer isso criando autoridade. Vamos entender mais sobre criação de autoridade na internet? Vamos lá. Advogado não é influenciador. Advogado não é influenciador. Você precisa entender que quando você fica nessa de gritar, de ostentar, de mostrar resultados demais, você acaba, como que eu posso te dizer?
se tornando apenas mais um dentro do jogo. E eu quero falar com você sobre como não ser apenas um influenciador. Eu quero que você seja uma autoridade. E aqui eu quero que você pare um pouquinho para refletir comigo. Dentro da produção de conteúdo, a gente tem várias figuras, mas eu quero falar sobre duas especificamente. A gente tem o influenciador, que é aquele que quer vender um estilo de vida, aquele que quer vender um produto, uma publi, aquele que quer influenciar um número X de pessoas. E nós temos um outro tipo de perfil de conteúdo, de produtor de conteúdo, que é a autoridade, que é o líder de uma comunidade. É aquela pessoa que representa um determinado público, uma determinada causa, um determinado movimento. Quando eu falo sobre marketing aqui na internet, eu quero te ensinar a ser autoridade, eu não quero te ensinar a ser influenciador. Eu não quero que as pessoas olhem para você e queiram comprar o tênis que você está usando. Eu não quero que as pessoas olhem para você e queiram ser você. Eu quero que as pessoas olhem para você e enxerguem em você conhecimento e segurança. Entendam esses dois pilares. A autoridade transmite conhecimento e segurança. Você acredita que na propaganda, na mera propaganda, alguém que grita, que ostenta, que mostra demais, transmite esses dois conceitos? Por isso que eu defendo com unhas e dentes. Entregue valor, entregue informação de valor, faça conteúdo bom, gratuito, disponibiliza isso para sua audiência das mais variadas formas possíveis, porque não tem como um conteúdo bom vir de um profissional ruim. E isso é inconsciente. As pessoas não têm consciência disso, mas elas sabem, pô, o conteúdo é tão bom que não tem como esse cara ser ruim. Você já teve essa sensação de que você está olhando ali um advogado, um médico, enfim, mas vamos pegar aqui advogado. Você olha ali um advogado, um profissional, ele é tão inseguro na informação que ele passa, às vezes ele é inseguro até porque não tem muita naturalidade com o vídeo, enfim, não importa, mas ele te transmite ali alguma insegurança na informação. Consequentemente, qual que é o julgamento que você faz sobre ele? Ele é ruim, ele é fraco. Então, se você conhece uma área, se você sistematiza o conhecimento dessa área e entrega gratuitamente por umas centenas de milhares de pessoas todos os dias, qual que é a percepção que ela vai ter? Que você é uma autoridade, que o seu trabalho é bom e que vale a pena conversar com você. E como que você vai criar essa autoridade? Ah, ficou muito vago lá, né? Conhecimento e segurança, conhecimento e segurança. Tá, mas vamos lá? Primeira coisa, tenha um posicionamento forte. O que é ter posicionamento forte? Ninguém compra de uma pessoa que não tem opinião. Quando você se posiciona, você ocupa naturalmente um lugar na cabeça do seu público-alvo. Então, quando eu, por exemplo, me posiciono em favor das mães que são vítimas de relacionamentos abusivos, eu me posicionei. Tudo aquilo que gira em torno dessa pauta, mães e relacionamentos abusivos, são assuntos com os quais, ou melhor, sobre os quais eu preciso me posicionar. Porque à medida que eu me posiciono, eu reafirmo o meu lugar na mente daquela audiência. Eu faço parte da vida dela. Eu ocupo um espaço na lembrança dela. Para eu conseguir me posicionar bem e ser uma autoridade, eu tenho que usar uma linguagem que combine com a minha personalidade. Eu sou um advogado, por exemplo, mais combativo, ok? Eu sou um advogado um pouco mais enfático nas minhas opiniões. Não sou um advogado que gosta de usar terno no dia a dia, só uso realmente para a realização dos atos processuais que eu preciso usar. E eu transmito isso para o meu público. Eu transmito para ele o quanto eu sou combativo, eu transmito para eles o quanto eu conheço, e eu não me visto de terno para fazer um vídeo para eles, para elas, na verdade, né? Porque o meu público é feminino. Por quê? Porque é nesse lugar que eu me posiciono na lembrança dessas mulheres que me contratam diariamente. Você é diferente de mim. Você vai usar outros símbolos, você vai usar outros caminhos, vai pisar em outros palcos para conseguir transmitir isso. Mas fato é que, se você não tiver posicionamento, quem fica em cima do muro não tem lugar na internet. A pessoa que está em cima do muro está fora do jogo. Então você tem que escolher o lado. E quando você escolher esse lado, você tem que comunicar isso de maneira firme. Quando eu digo firme, eu não estou dizendo gritando, eu estou dizendo de maneira clara, enfática. Eu defendo isso. E aí você consegue, de fato, gerar
esse nível de autoridade. O nível de autoridade, ele pode ser transmitido em vários canais dentro de uma rede social, né? Você pode utilizar o Reels para contar alguma história a respeito de uma coisa que você tenha, para dar uma opinião a respeito de um determinado assunto. Eu, por exemplo, trabalho muito reacts sobre casos que têm grande repercussão. O react de um caso que tenha repercussão, primeiro, a grande repercussão tende a trazer alto alcance, porque as pessoas querem saber sobre aquele determinado assunto. 2, eu me posicionando dentro daquele assunto, eu mostro o quanto o meu conhecimento pode ser aplicável não só naquele caso, mas em casos similares. Porque eu não vou ser o advogado da Ana Hickman necessariamente, mas quantas mulheres vivenciam a mesma história dela? A minha persona, ela vivencia muito aquilo que a Ana Hickman está vivenciando. Então, ao falar do caso dela, eu pego esse pano de fundo que interessa a muitas pessoas, interessa ao meu público, e dali eu mostro o meu conhecimento e abro um canal de diálogo. Outra coisa que você pode fazer é um conteúdo explicativo. Explique direito das pessoas de maneira a não parecer um professor de direito. Se você ficar parecendo um professor de direito, falando, o ministro fulano de tal pensa assim, o doutrinador pensa assado, você vai atrair para sua base um monte de gente interessada em aprender direito. E o seu público não quer aprender direito. Então tenha conteúdo explicativo usando de analogias, usando de situações diferentes que não sejam meramente jurídicas. Então quando você vai falar, por exemplo, sobre adicional de insalubridade, não fala o que o TST pensa disso, não. Mostra o que é insalubridade e como que a pessoa pode resolver esse problema. Ela não quer entender ou saber o que a lei diz, como deve ser calculado. Ela quer saber se ela está vivendo uma situação de insalubridade e se você conhece de fato a solução para isso. Outra coisa importante, quer atingir um público mais alto nível? Quer atingir um público mais qualificado para você mostrar mais autoridade? Escreva bastante. Quando eu falo escrever bastante, gente, eu não estou falando para você pegar uma tela de stories e escrever uma dissertação, não. Durante a sua produção de conteúdo, pense na sua produção de conteúdo como se fosse uma semana. Um livro de uma semana, de segunda a domingo. Quanto conteúdo você explica de maneira escrita nas suas redes sociais? Ah, Lana, mas as pessoas gostam mais de vídeo, elas não gostam de coisa escrita. Você não está falando com todo mundo. Você não está falando com as pessoas, você está falando com a persona. E às vezes a sua persona aí é uma persona que vai ter que gastar 20 mil reais para te contratar. Esse tipo de persona gosta de ler informações, ela gosta de parar e entender o direito dela. E você achando que ela quer só ver vídeo. Por quê? Porque às vezes você quer ver vídeo. Mas quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, você tem que ler muito a respeito daquilo para poder tomar essa decisão. Então, lembra, quando você estiver fazendo conteúdo, filho de Deus, que você não quer falar com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Não importa que a maioria das pessoas gostem de vídeo porque é mais fácil. Para a pessoa te contratar pagando caro, ela quer mais do que um vídeo. Ela quer o conhecimento que você tem. E ela só vai saber do conhecimento que você tem se você demonstrar. Ela só vai te contratar se você demonstrar o seu conhecimento de maneira firme e constante. Não só com um videozinho de 45 segundos. E aí, pessoal, se você está afim, se você quer construir uma marca de autoridade verdadeira, você tem que começar agora e tem que fazer como? Tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar as notificações para continuar recebendo todos os conteúdos. Porque aqui eu vou te ensinar a pensar a sua advocacia e o seu conteúdo como uma forma de se tornar a maior referência do mercado naquele determinado segmento. Lembrem-se, as pessoas querem sempre os melhores. E os melhores são sempre aqueles que entregam mais. Essa mensagem é importante para você. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações e mais. O mais simples, o mais importante que você vai fazer agora é deixar o seu like para que mais pessoas como você
também acessem esse tipo de conteúdo e a gente vai bater papo em outro vídeo aqui no canal já já.